Bom, pessoal, nessa aula de hoje vamos falar sobre trigonometria. Trigonometria. Em trigonometria estuda-se quais são as relações entre os ângulos e os lados dos triângulos. Esses triângulos precisam ser retângulos, ou seja, possuir um ângulo de 90 graus, definindo a hipotenusa e os catetos. Comumente, na trigonometria aparecem três ângulos notáveis: 30 graus, 45 graus e 60 graus. As razões seno, cosseno e tangente são encontradas por meio dos lados do triângulo. Normalmente são encontrados no triângulo retângulo alguns dos três ângulos considerados notáveis por seus valores constantes. São eles 30, 40, 45 e 60 graus, sendo representado pelas relações trigonométricas seno, cosseno e tangente. O cateto oposto é aquele que fica ao lado oposto do ângulo. Olha o ângulo alfa aqui, o cateto oposto aqui. Ele não toca o ângulo que está sendo analisado, mas toca o ângulo de 90 graus. O cateto adjacente é aquele que fica ao lado do ângulo de referência que está sendo analisado e toca também o ângulo de 90 graus. A hipotenusa é o lado mais longo do triângulo e é oposto ao ângulo reto, lado que não toca o ângulo de 90 graus. E sempre ele é o maior lado do triângulo. O seno pode ser encontrado pela razão, ou seja, divisão do cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha aqui a fórmula: seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno pode ser encontrado pela razão divisão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. A fórmula é cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A tangente pode ser encontrado pela razão divisão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha, tangente de alfa é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aqui nós temos o círculo trigonométrico. Nele temos a representação gráfica das funções trigonométricas que nós vimos até agora. O círculo é composto por uma circunferência de raio unitário. Junto à circunferência nós temos dois eixos verticais: o eixo dos senos e o eixo das tangentes, e um eixo horizontal que é o eixo dos cossenos. Bom, agora que já vimos sobre o seno, cosseno e tangente, que são as funções trigonométricas que variam conforme o ângulo no círculo trigonométrico. Dessa forma, é importante saber alguns valores dessas funções, a fim de que seja possível encontrar soluções dos exercícios de forma mais fácil e prática. Temos a tabela trigonométrica, que envolve somente os ângulos agudos, ou seja, aqueles ângulos entre 0 grau e 90 graus. Os ângulos notáveis são os de valores de 30, 45 e 60 graus. Eles podem ser vistos na tabela abaixo. Olha, o seno de 30 graus vale meio, de 45 graus ele vale a raiz de 2 dividido por 2, e de 60 graus a raiz de 3 dividido por 2. O cosseno de 30 graus é a raiz quadrada de 3 dividido por 2. O cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 dividido por 2. E de 60 graus ele vale meio. A tangente de 30 graus é a raiz quadrada de 3 dividido por 3. De 45 graus ela vale 1.
de 60 graus é a raiz quadrada de 3. Posteriormente, nós iremos fazer exercícios sobre esses ângulos notáveis. A tabela trigonométrica completa. Temos a tabela completa, que mostra todos os valores das funções seno, cosseno e tangente, para todos os ângulos inteiros de 0 grau a 90 graus. Aqui ela começa no 0, vai até 19 graus, de 20 graus até 39 graus, de 40 até 59 graus, de 60 até 79 graus e de 80 até 90 graus. Vale ressaltar que essa tabela não precisa ser decorada, né? Ainda bem, né, pessoal? Porém, além dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, os ângulos de 0 graus e 90 graus também são muito importantes. Olha um exemplo aqui para entender a tabela. Dado o triângulo na figura abaixo, qual o valor de x? Nós temos aqui um triângulo retângulo, 90 graus, e está pedindo para nós o valor de x. Então, a fórmula para achar a fórmula da tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto é este aqui, que é o oposto ao 45 graus. Então vamos lá. Tangente, nós sabemos pela tabela que a tangente está aqui 45 graus. Então tangente de 45 graus é igual a 4 dividido por x. Vamos jogar aqui os valores. Olha, a tangente de 45 graus, lá na tabela nós temos o valor dela que é 1. Então 1 é igual a 4, cateto oposto, sobre x, que é o cateto adjacente. Então 1 igual a 4x, então isso quer dizer que 4 tem que ser dividido por 4 para dar o valor de 1. Então x é igual a 4. Posteriormente nós vamos fazer mais exercícios para fixar esse ponto que é a trigonometria. Agradeço pela atenção de todos.